Então vamos lá, meus queridos alunos, para mais uma aula, hoje, nossa segunda aula do quarto bimestre. Nós vamos trabalhar então ainda o capítulo 10, Biologia Molecular, e nesta aula nós vamos trabalhar a biotecnologia e a engenharia genética. Vamos ver o que são organismos geneticamente modificados, falar um pouquinho do projeto Genoma, da terapia gênica e da clonagem. Se os senhores têm esse assunto lá da página 208 e até a página 219, lá no seu livro didático. E ao final, resolver então no caderno de atividade a questão 6 da página 241. Senhores, primeiro a gente precisa destrinchar o que é biotecnologia e o que é engenharia genética. A biotecnologia ela envolve técnicas que permitem ao homem utilizar organismos para a obtenção de substâncias de utilidade para o ser humano. Ou seja, ele utiliza o organismo vivo para obter substâncias que vão ser úteis para o seu convívio e para as suas atividades. Por exemplo, cruzamentos experimentais para obtenção de raças mais apuradas de gado e cavalos e também de vegetais mais ricos em determinados nutrientes. Quero produzir um tomate com mais nutrientes, ele vai lá e utiliza técnicas de biotecnologia. Eu quero produzir um frango que seja mais resistente a doenças, utiliza-se de técnicas de biotecnologia. Engenharia genética, então, ela vai envolver técnicas que vão permitir o transplante, não é melhoria, agora é o transplante de genes do DNA de uma espécie para o DNA de espécies diferentes. Então, quando eu falo de engenharia genética, eu estou falando de DNA de espécies diferentes sendo trocados. O DNA de uma espécie passando para outra. E dessa maneira, então, nós formamos o que a gente chama de DNA recombinante, que é uma associação de duas ou mais moléculas de DNA, ou seja, eles se associam, eles se ligam, de espécies diferentes que não são encontradas juntas na natureza. É aquela situação, não fizeram o tambatinga, que é a mistura do tambaqui com o pirapitinga. Então são DNAs de espécies diferentes que normalmente a gente não encontra na natureza. É só mesmo em laboratório. Aonde que eu aplico essa engenharia genética? Senhores, ela é altamente aplicada, tem vários lugares aí. Testes altamente preciosos de paternidade e de identificação de criminosos, localização de genes associados a doenças genéticas, detecção de genes relacionados com o desenvolvimento do câncer, terapia gênica, que é o que nós vamos estudar daqui a pouquinho, produção de vacinas sintéticas, obtenção de organismos transgênicos. Então ela tem várias aplicações aqui à engenharia genética. A gente tem uma enzima que a gente chama de enzima de restrição, que elas são enzimas especiais. Alguns livros também, alguns autores chamam de endonuclease, porque elas estão dentro do núcleo, e elas vão cortar moléculas de DNA em pontos específicos. Vai estar informação naquela enzima onde é que ela deve cortar o DNA. E com a ação dessas enzimas de restrição, então, é possível a retirada de um gene do DNA, permitindo a introdução de outro gene pertencente ao DNA de outra espécie, obtendo o DNA recombinante. Ele vai lá e diz, corta nesse lugar aqui, nesse pedaço, e introduz esse outro pedaço. Então, as enzimas de restrição, elas fazem esse trabalho. Nós temos a enzima de restrição chamada E-core, que ela corta o DNA entre as bases guanina e adenina, que nós já estudamos isso lá na aula anterior. A E-core é uma endonuclease, está dentro do núcleo, descoberta a partir da Escherichia coli. A Escherichia coli, ela é uma bactéria. Então, eco vem de Escherichia coli. OR vem da palavra restrição. E o I é porque foi a primeira enzima, que é o I maiúsculo, que significa o primeiro lá no romano. Essa foi a primeira enzima de restrição descoberta. Aí nós temos a DNA fingerprint, que é considerada a impressão digital do DNA. Ela é semelhante a um código de barras, ou seja, ela reconhece o DNA ali pela fingerprint. É obtido a partir da técnica denominada eletroforese, que nós já vamos ver o que significa essa técnica. Para o melhoramento genético ocorrer, senhores, a gente precisa do conhecimento da hereditariedade. Esse conhecimento de hereditariedade ele tem gerado tecnologia de grande utilidade para o ser humano, que a gente começou lá comendo quando a gente começou esse estudo. As espécies de animais e plantas que constituem nossa alimentação básica foram domesticadas e melhoradas em várias regiões do mundo. Nós temos muitas espécies que eram espécies selvagens, eram espécies de lá que não conseguiu coabitar com os seres humanos. E elas foram domesticadas, modificadas e foram sendo melhoradas aqui para que a gente pudesse então ter uma melhor alimentação. O melhoramento genético ele vai consistir em selecionar e aprimorar as características das espécies, visando a utilização pelo ser humano. Então, quanto melhor, mais útil para o ser humano. E nesse sentido, então, o melhoramento genético é um processo bem antigo, que no início era realizado por maneira intuitiva, ou seja, as pessoas faziam aquilo por intuição,
não sabiam que tinha todo esse poder, né? Toda essa utilidade para nós. Por exemplo, o agricultor desejava obter espigas de milho com maior número de grãos, ele apenas selecionava as sementes de milho que tinham o maior número de grãos, com tal característica. Então ele fazia um melhoramento genético ali por intuição. Atualmente, o melhoramento genético ele é feito baseado no conhecimento da genética, ou seja, na transgênicos ou organismos geneticamente modificados, os OGM chamados. O que são os transgênicos? São organismos que recebem genes de outras espécies. Receber um gene de outra espécie eu chamo de transgênico ou organismo geneticamente modificado. São obtidos visando a produção de substância de utilidade para o ser humano. Ou seja, eu quero uma determinada toxina, eu quero um determinado soro, eu utilizo os OGMs. São muito utilizadas na obtenção de transgênicos, que produzem toxinas contra pragas. Eu monto, por exemplo, uma espécie de milho, que ela é resistente a uma determinada praga, uma espécie de bananeira que é resistente a uma determinada praga. Então isso é um OGM, porque eu introduzi o DNA de uma outra espécie. Nós temos também bactérias transgênicas sendo utilizadas para a produção de insulina, que é lá o hormônio que vai estar associado com a diabetes, hormônio do crescimento, que é o HGH, anticorpos específicos, o fator 8, que esse fator 8 é necessário para os hemofílicos. Pode-se, por exemplo, introduzir um gene humano em um camundongo ou um gene de inseto em uma planta. Por esses mecanismos foram obtidos o camundongo gigante, que é um camundongo maior, e uma planta de fumo que brilhava, porque foi introduzido nela gene. Utilização da agrobactéria tumefaciens. Essas aqui são técnicas de OGM, de organismos geneticamente modificados. Como que introduz, tá? Então, uma primeira forma de introduzir é exatamente a agrobactéria tumefaciens. Essa bactéria, ela tem no solo e ela possui a capacidade de introduzir seu plasmídio, que é uma parte lá da bactéria, no interior de células vegetais. Esse plasmídio, então, ele se incorpora ao material genético da célula, lá do vegetal, e ele, então, faz essa modificação. Ela atua, portanto, como um vetor natural para a introdução do DNA no organismo a ser modificado. Isso é naturalmente que ocorre. A biobalística é uma outra técnica de introdução de DNA. Ela envolve a utilização de microprojéteis de ouro ou tungstênio, que são dois minerais, associadas às moléculas de DNA. Então você associa a molécula de DNA e faz a introdução. Essas moléculas são introduzidas, então, nas células do organismo que se deseja modificar. Tal procedimento ele não traz prejuízo para as células, sendo por isso um método muito utilizado hoje em dia. As vantagens quais são? Não utiliza vetores como vírus e bactérias para a introdução de DNA no organismo a ser modificado. Mistura aquele DNA com tungstênio ou ouro, com microprojéteis, então introduz lá na célula que ele vai diretamente no DNA e faz essa modificação. Eletroporação de protoplasto. O protoplasto ele é um plasmídio. Existe o plasmídio da bactéria e existe o protoplasto, que ele é uma célula vegetal que não tem parede celular. Então, quando eu falo protoplasto, estou falando de uma célula vegetal sem parede celular. Então, o plasmídio e o protoplasto eles são colocados em uma mesma solução. Essa solução é submetida a descargas elétricas de alta voltagem, promovendo a abertura de poros na membrana plasmática do protoplasto. Então, quando ele dá essa descarga, o protoplasto, então, ele tem aberturas na sua membrana. Esse processo então vai permitir o quê? A introdução do plasmídio no protoplasto, que abriu, o plasmídio entra e esse plasmídio se associa com o genoma de tal célula. A clonagem, senhor, ela é um processo famoso pela técnica que resultou. Ela foi elaborada pela primeira vez em 1996 por uma ovelha que ficou conhecida como ovelha Dolly. Nessa técnica, o que é que ocorre? Um óvulo de ovelha teve seu núcleo removido, então ele tirou o núcleo do óvulo de uma ovelha. O núcleo desse óvulo, ele ficou um óvulo sem núcleo, uma célula nucleada. E ele pegou a glândula mamária de uma outra ovelha e tirou o núcleo da célula da glândula mamária. Foi retirado. De posse de um óvulo anucleado e de um núcleo de célula mamária, foi provocada então uma eletrofusão. E assim o que é que ocorre? O núcleo somático, que é o núcleo da célula mamária, se fundiu com o citoplasma do gameta, que foi lá do óvulo que foi retirado do núcleo, que não tinha núcleo, resultando em uma célula, e essa célula então, se comportou como zigoto. E a partir do zigoto, então, ele foi se dividindo, formou a blástula, e essa blástula então foi implantada no útero de uma ovelha adulta, e essa ovelha então originou a ovelha Dolly, que a ovelha Dolly saiu igual àquela ovelha, tudo mesma característica, que doou então o núcleo da célula mamária, porque a nossa informação genética, como os senhores sabem, já está no núcleo.
Uma clonagem reprodutiva seria isso aqui, ó. Pegou um óvulo, tirou o núcleo desse óvulo. Pegou um núcleo de uma célula somática, qualquer outra célula do corpo, tirou o núcleo. Uniu o núcleo da célula somática com o óvulo. E aí então houve a fusão, e aí eles foi-se o zigoto, blástula, até chegar ao embrião, e desse embrião então se implanta no útero e forma um clone humano. Então essa é a clonagem reprodutiva. Nós temos também a clonagem terapêutica, ela visa a obtenção de células tronco embrionárias. Um clone é formado, gera uma blástula que nunca é implantada. Apenas serve como uma massa de células que podem ser consideradas células tronco de alta versatilidade. Ó, pegou o óvulo de núcleo, pegou uma célula somática igual ao primeiro e fundiu. Quando houve a fusão, essas células então começaram a se dividir. Quando elas chegaram nesse do blastocístico, elas não foram implantadas em útero. Se fez uma cultura dessas células. E essa cultura, então, as células foram se diferenciando, como se fosse ali um embrião. Se diferenciaram em célula da medula óssea, célula nervosa e célula do músculo cardíaco. E aí, quando a pessoa precisa, então, de uma célula sadia, eles pegam essas células e implantam na pessoa. Essa é a clonagem terapêutica. A terapia gênica, senhor, ela consiste na substituição do gene anormal, que é aquele gene que leva à manifestação de determinada doença, pelo gene normal. Tira o gene normal e coloca o gene normal. Atualmente, os estudos de terapia gênica limitam-se a células somáticas, ou seja, aquelas células que não são sexuais. Porém, no futuro, pretende-se atuar sobre os gametas, evitando a transferência do gene normal para os descendentes. Então, você vai ver aqui, estudar aquele gameta, viu? Tem um gene normal aqui. Para que essa criança não nasça com esse gene normal, nós já vamos retirá-lo daqui, vamos substituí-lo pelo gene normal. E aí, o desenvolvimento de doenças. A fenilcetonúria, a hipercolesterolemia, a anemia falciforme, a imunodeficiência humana, que é a AIDS, imunodeficiência humana adquirida. Então são doenças que podem ser evitadas. Como é que eu posso introduzir esse DNA então? Tem algumas técnicas de introdução desse DNA. A primeira técnica chama técnica ex vivo, que é o uso de um vetor. Eu vou usar um vírus modificado que ele vai conter o alelo normal. Então eu vou pegar esse vírus, coloco o alelo normal e em seguida eu pego esse vírus, coleto os leucócitos, que são células sanguíneas responsáveis pela defesa do organismo, o sangue daquela pessoa que é afetada, e os vírus alterados infectam essas células. Tirei o leucócito, peguei esse vírus alterado e coloquei nos leucócitos, eles infectaram. Os vírus vão fazer o quê? Vão introduzir o gene normal naqueles leucócitos, porque eles têm esse gene normal. E esses leucócitos estão agora que são modificados, eles vão se multiplicar e são reintroduzidos no paciente. Peguei o vírus, coloquei o alelo normal, tirei o sangue do paciente, coloquei vírus nesse sangue, só do leucócito, os vírus colocaram o gene normal, o alelo normal nesse leucócito, o leucócito se reproduziu e eu reintroduzo no paciente, então, agora leucócito com os alelos normais. Essa é a técnica ex vivo. A técnica in vivo, ela consiste na clonagem do gene normal. Eu faço um clone desse gene normal e faço o preparo para introduzir no paciente por meio de injeção intravenosa ou intramuscular. Vai na veia intravenosa e a injeção que vai no músculo intramuscular. Dessa maneira, então, o gene incorpora-se às células do paciente e dentro delas passa a comandar a síntese de proteínas normal. Então, peguei o gene normal, introduzi esse gene ou intravenosamente ou intramuscular, e aí ele foi então e começou a se reproduzir, incorporou-se nas células do paciente. A produção de vacinas gênicas, onde os genes dos agentes causadores de doenças é que codificam proteínas responsáveis por estimular o sistema imunológico humano, tem sido isolado. Então ele pegou aquele gene dos agentes que são causadores de doença e codificou, e aqueles mesmos que codificam proteínas. E eles eram responsáveis por estimular o sistema imunológico humano. Então ele isolou isso aqui. Esses genes então foram introduzidos em bactérias e foram clonados. As bactérias clonaram esse gene. O produto da ação desses genes, ou seja, aquela proteína, ele foi purificado para depois ser introduzido no organismo. E o que foi que ele fez então? Estimulou a produção de anticorpos. Isto é, ele vai atuar como uma vacina, estimulando a produção de anticorpos. Então, as doenças que já foram produzidas vacinas gênicas são a hepatite B e a meningite. Nós vimos aí que essas doenças quase que desapareceram. O genoma ele surgiu em 1985. Em 2000, a Celera, que é uma empresa, anunciou que havia sequenciado 100% do genoma humano. E depois, então, o que foi que ela fez? Ela descobriu o genoma de mais de 33 espécies e mostrou a comparação, as semelhanças que existiam entre as moléculas e entre nós, resultante do processo de evolução. Comprovou a evolução.
ali. O objetivo do projeto Genoma: construir uma série de diagramas descritivos de cada cromossomo humano, ou seja, mostrar dos 46 cromossomos, mostrar cada um pormenorizado. Precisamos dividir os cromossomos em fragmentos menores que possam ser propagados e caracterizados. Ou seja, eu vou trazer fragmentos menores, vou caracterizar cada fragmento. Depois, o que a gente faz? Ordenar os mesmos, ou seja, ordenar aqueles cromossomos de forma a corresponder às respectivas posições dos cromossomos. Ou seja, fazer uma mapeamento. Cromossomo par 1, par 2, par 3 e assim. Qual a importância disso? A grande importância do projeto Genoma é a sua busca pelo melhoramento humano e a tentativa de tratar, prevenir ou até mesmo tratar doenças genéticas com outras causas de doença. Álcool, drogas, a pobreza, combater isso de alguma forma. E hoje a gente tem assim muitas pessoas que são contra o projeto Genoma porque acham que você está mexendo em uma coisa desconhecida, você pode trazer algo que você porventura não vai conhecer futuramente. Então nós temos esse problema, que essa questão da ética, ela hoje ainda tem uma influência muito grande sobre a evolução do projeto Genoma. Quem é que participa do projeto Genoma? O Brasil, ele participa do projeto Genoma Humano. O projeto Genoma do Câncer está em andamento graças à união da FAPESP, do Instituto Luiden, da Unicamp, da EPM e da Faculdade de Medicina da USP. Então esse projeto aqui do Genoma Humano para combater o câncer, ele é desenvolvido aqui no Brasil. Então o que nós tínhamos para hoje era isso, senhores. Eu aguardo então os senhores lá no WhatsApp para as nossas prováveis dúvidas. Até a próxima.